Sexta-feira é dia de agro internacional aqui no Jornal do Produtor. Hoje o nosso assunto é a balança comercial, com destaque para o setor agropecuário. Quem apresenta os números da exportação e da importação é o assessor técnico em inteligência comercial da CNA, Pedro Henriques Pereira. Bom dia. Bom dia, Marcelo. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez falando com você e com o produtor rural do nosso país. Começamos então aos números da balança comercial do mês de julho. Mostraram aí os melhores resultados dos últimos anos, mas também apontaram uma redução nas importações e exportações, inclusive do agronegócio. Essa redução significa que o setor agropecuário esteja aí perdendo sua vocação exportadora? Não, Marcelo. Essa é uma ótima pergunta, mas não significa isso, muito pelo contrário. Nós continuamos com grande vigor aí e deve ser essa tendência no futuro, exportando cada vez mais, especialmente em volume, e aí por conta das variações do câmbio, tendo aí uma arrecadação um pouco menor com as nossas vendas. Mas só para a gente ilustrar um pouco o que está acontecendo, né? Essa é a balança comercial geral do nosso país, não é só do agronegócio, são todos os outros setores também, né? E o saldo comercial, ele foi o saldo mais positivo dos últimos 10 anos, ou seja, desde 2006 nós não tínhamos um saldo tão positivo. E o que é o saldo comercial? Ele é as exportações, ou seja, as vendas do nosso país, menos as importações, tudo que a gente comprou dos outros países, né? Então, esse número, esse saldo, quando ele é positivo, nós chamamos de superávit, ele é muito positivo. Porque significa que nós estamos gerando mais renda, gerando mais dinheiro com as nossas vendas do que nós estamos gastando lá fora. Então, é um número muito positivo. Para você ter uma ideia, desde o início da série histórica, em 1997, que nós vemos fazendo esse cálculo, né? E esse foi o terceiro melhor mês nesse período, né? Sendo superado apenas por 2005 e 2006. Como você mencionou, esse saldo positivo ele esconde, no entanto, reduções, tanto nas exportações quanto nas importações. Então, o saldo, nós tivemos um superávit porque, como se pode ver aqui, as quedas nas importações elas foram muito mais acentuadas do que as quedas nas exportações. Porém, nós fechamos aí o mês de julho com exportações de 16 bilhões de dólares e importações de 11 bilhões. E quais foram os principais produtos exportados pelo setor, então? Bom, os principais produtos exportados pelo setor são aqueles mesmos de sempre. A soja em grão está liderando a lista, né? Temos a carne de frango, o café, o açúcar, que inclusive foi um setor que se destacou bastante, o setor produtivo da cana-de-açúcar, né? Em geral, nós tivemos aumentos significativos aí nas exportações de açúcar refinado, de açúcar em bruto e também do etanol, né? Então, se analisarmos os 15 principais produtos exportados pelo agronegócio, só esses 15 produtos de toda aquela pauta exportadora do Brasil representaram quase 40%, aí, 39,9% das vendas totais do nosso país, né? Esses 15 produtos, dentre eles, esses que eu mencionei, a soja, a carne de frango, os açúcares e o etanol contribuíram aí para esse valor. Agora, é muito interessante notar que se nós olharmos para o mês de julho, houve essa redução que nós falamos agora. Mas no acumulado do ano, os valores subiram, né? Nós tivemos um aumento aí nas exportações no acumulado do ano. Por que isso tem ocorrido? Porque a soja em grão, por exemplo, é um ótimo caso para analisarmos. No final do ano passado, houve um aumento significativo no valor da soja, o que fez com que os nossos produtores e exportadores fechassem contratos futuros para esse produto, ou seja, anteciparam um pouco a venda do produto. Então, apesar de termos registrado aí queda nesse mês de julho, no acumulado do ano, nós vemos já um aumento significativo nas exportações. Agora, quais foram então os principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro? Bom, os principais destinos também seguem inalterados. A China lidera a lista, seguido por União Europeia, que é aquele bloco composto por 28 países, e os Estados Unidos aí em terceiro lugar. Agora, houve alguma mudança em relação aos anos anteriores nesse comparativo? Não houve mudança, segue inalterado.
Esses países seguem sendo os principais destinos das nossas exportações e os produtos também são aqueles mesmos, as sojas que nós mencionamos agora há pouco. Agora, outro tema importante para o comércio internacional foi a assinatura, é claro, do acordo entre Brasil e Estados Unidos para a venda de carne bovina in natura. Há quanto tempo estamos negociando? Já passaram 17 anos, né? Isso, aproximadamente 17 anos de negociação. Finalmente foi anunciado nessa última segunda-feira no Palácio do Planalto a abertura para o comércio bilateral da carne bovina. O que significa isso? Que agora o Brasil pode exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos e os Estados Unidos podem exportar a carne deles aqui para o nosso país. É uma chancela super importante para a abertura de novos mercados. Agora, como está posicionado então o Brasil no mercado internacional desse produto? Olha, o Brasil ele é altamente competitivo nesse produto. Se nós olharmos nos últimos 16 anos, houve um crescimento de 47%, quase 50% na nossa produção. Então, essa abertura com os Estados Unidos ela é muito significativa. Os Estados Unidos, além do Brasil ser, por exemplo, ter a segunda maior produção de carne bovina no mundo, sendo os Estados Unidos o primeiro lugar, né, nós temos a primeira posição entre os exportadores, né, o que é um valor, que é uma posição de destaque realmente. Por outro lado, os Estados Unidos são o maior consumidor desse produto. Eles importam e consomem mais ou menos 19%, 20% da produção mundial de carnes. Então, ter acesso a esse mercado, ele realmente é muito importante se nós estamos conversando valores, né, e de intercâmbio comercial, mas também é muito importante justamente porque ele chancela a carne brasileira como um produto de alta qualidade, o nosso sistema produtivo como realmente atendendo a todas as principais demandas e as mais rigorosas exigências do mercado internacional. É uma chancela. E quais são os próximos passos, então? Bom, os próximos passos são o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil divulgar aí quais são os pré-requisitos para as habilitações dos nossos frigoríficos, né, a exportarem. Tecnicamente, o mercado está aberto e nós já poderíamos exportar. Agora o que nós precisamos é da habilitação desses frigoríficos, né? Nós vamos criar uma lista e enviar para os Estados Unidos uma lista de frigoríficos aptos, né, em termos sanitários, em qualidade de produto, a exportarem esse produto. Gostaria de mostrar rapidamente que nós estamos falando de carne bovina in natura, né? Os Estados Unidos eles já compram a nossa carne bovina industrializada, mas nós abrimos para carne bovina in natura, que, como se pode ver aqui nesse gráfico, é o principal tipo de carne bovina que nós exportamos, né? Com aí 4,6 bilhões de dólares em exportações em 2015. Aqui fica um pouco mais claro, se nós olharmos este gráfico, porque nós vemos que a carne bovina in natura tem 80% de participação nas nossas exportações de carnes bovinas. Então, essa abertura do mercado ela é realmente muito significativa. Nós agora vamos estar observando os próximos passos, sempre pedindo a colaboração do governo para que as nossas empresas, os nossos produtores comecem a exportar o quanto antes. Ok, Pedro Henriques Pereira, assessor técnico em inteligência comercial da CNA, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Produtores de hortifruti de 16 comunidades do município maranhense de Presidente Juscelino, a 85 quilômetros da capital São Luís, receberam capacitação por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural para plantio de novas culturas. A iniciativa foi realizada em parceria com a Prefeitura e o Sindicato Rural. Alimentos como mamão, maracujá, banana, couve e pepino já foram colhidos. A produção é destinada ao autossustento das famílias. O excedente é vendido pelo Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal para melhorar a merenda escolar da região. Os participantes da capacitação também foram incentivados a fortalecer a produção de alimentos como forma de gerar renda e emprego no meio rural. E o Senar divulgou o resultado do processo seletivo do curso técnico em agronegócio. O candidato aprovado já pode procurar a Secretaria do Polo em que se inscreveu para efetivar a matrícula até a próxima terça-feira, dia 9 de agosto. As aulas começam em seguida, na quarta-feira, dia 10. A relação dos aprovados pode ser conferida no portal
www.senar.org.br/etec. Vou repetir, www.senar.org.br/etec. E agora vamos aqui comigo conferir os destaques da agropecuária nos sites especializados. Acompanhe aqui comigo na tela. Vamos lá, começamos com o site da CNA. A cadeia produtiva da erva mate quer abrir novos mercados. Se criou uma nova câmara temática dentro do Ministério da Agricultura e se viu então a importância da erva mate e o contexto que pode ampliar as exportações. Para você ter uma ideia, a exportação já gerou um faturamento de 101 milhões de dólares. O principal mercado é o Uruguai. Então, esta cadeia começa a ser discutida aqui em Brasília com a participação da CNA. O assessor técnico da Superintendência Técnica da CNA, o Jonas Johims, que sempre está aqui com a gente, participando ativamente desta cadeia produtiva. Vamos ao próximo destaque. O site do Canal Rural. Reinspeção de carregamentos para exportação vai acabar. O que estava acontecendo? O carregamento saía dos frigoríficos, da agroindústria, os produtos do agro chegavam nos portos, e depois já tinham passado por uma inspeção, lacrado, chega no porto, tem uma outra inspeção que seria desnecessária. Então está acontecendo a desburocratização, isso é bom para o país, para acelerar, aí se ganha em torno de 36 horas só eliminando essa parte de reinspeção. Vamos ao próximo destaque, Portal do Agronegócio, destaque na produção de madeira no país. Paraná vira fazenda de florestas. O cultivo de florestas plantadas no Paraná ocupa uma área de 1,2 milhão de hectares entre pinos e eucalipto e cerca de 6% do espaço territorial do estado. Por que é importante essa notícia? Nós estamos sempre aqui, durante a programação do Senar, você tem a questão do ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Você tem que criar um mercado para essa floresta. Você faz a parte técnica dessa agricultura de baixo carbono, então você tem também que criar o mercado. E as cooperativas no Paraná estão aproveitando, fomentando para que o produtor produza a floresta, estão aproveitando as madeiras para consumo próprio. Vamos ao último destaque, a indústria de suco de laranja do país estima menor estoque da história em 2016-2017. Projeção é de 2 mil toneladas do produto. Olha só a diferença. A temporada anterior, 351 mil toneladas. Olha a diferença, essa preocupação. Então, esses são os destaques nos sites especializados da agropecuária. No próximo bloco, a importância da cadeia produtiva da borracha natural e o trabalho da Comissão Nacional de Silvicultura da CNA. Voltamos em instantes.